Bom dia, a bênção, estamos reunidos para adorar o Senhor. Nós temos observado o livro de Atos dos Apóstolos e esse livro nos ajuda a entender mais sobre a igreja, o que é a igreja e como a igreja deve viver e existir. Quando a gente fala igreja, parece que não está falando de ninguém, parece que está falando do prédio, né? Mas a igreja não é o prédio, a igreja é você, crente no Senhor Jesus Cristo. Eu sou a igreja são os membros, são aqueles convertidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que obedecem à palavra de Deus, esses são a igreja. E nós estamos em Atos capítulo 16, e vimos domingo passado que a igreja cresce pelo método de Deus. Hoje nós vamos observar que a igreja cresce pelo poder do Espírito Santo de Deus. Veja que a igreja, ela é orientada, dirigida e cresce, e é Deus que faz tudo. Nós pensamos que fazemos muita coisa, né? E nós temos que fazer. Obviamente Deus usa cada um de nós, somos o corpo de Cristo, a igreja. Mas no fim das contas, irmãos, quem opera todas as coisas é o Senhor. E nós vamos ver no texto de hoje que a igreja cresce pelo poder do Espírito Santo. Para revisar, nós vamos ler Atos 16, do verso 1 ao 5, e depois do 6 ao 10, que é o texto de hoje, é Atos 16, do 6 ao 10. Mas olhe Atos 16, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra, em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E agora o texto de hoje, verso 6. E percorrendo a região frigo-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. E lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A igreja cresce pelo poder do Espírito Santo. Nós queremos observar hoje 3 lições acerca do Espírito Santo, orientando a sua igreja. Mas antes, vamos ver um mapa que vai nos ajudar a entender o que é que a gente está falando aqui, para você não ficar perdido. E aqui, gosto mais desse lado aqui, é melhor. E aqui você tem Antioquia da Síria, a igreja que enviou Paulo na segunda viagem missionária, que é o que nós estamos observando a partir de Atos 16. Daqui, ele estava Listra e Icônio, em Atos 16, 1, onde ele encontrou Timóteo. E provavelmente foi em Listra que ele encontrou Timóteo, mas as duas cidades davam bom testemunho dele, e Paulo o leva consigo e o treina para essa segunda viagem missionária. Então, ele veio aqui para Antioquia da Psídia, provavelmente, e foi para Troade. Aqui nós temos Mísia, que é uma região que foi mencionada, Bitínia, que é outra província romana, a Capadócia e assim por diante. Aqui nós temos a Macedônia, certo? Filipos, Bereia, Atenas, Corinto, segunda viagem missionária, Atos capítulo 18. Mas nós estamos aqui, ele está em Troade, e a ideia é que depois ele vai para Macedônia. Mas ele teve a visão desse soldado, digamos assim, macedônio. A Macedônia é uma parte da Grécia, antigamente era a Magna Grécia, que foi dividida em 2 grandes províncias romanas.
A Macedônia e a Acaia no norte. A Acaia está mais aqui para cima, não aparece. E aqui nós temos, essa parte de baixo aqui, é o que é chamado de Ásia Menor, na época. Que outra parte é a Ásia Maior, digamos assim, né? Essa parte é a Ásia Menor. O que é mais lógico, geograficamente falando, é você seguir esse caminho e pregar aqui primeiro, ou você pular e vir para cá? Se você fosse estrategista, o que é que você faria? Pregava primeiro onde? Na Ásia Menor. É caminho. Eu estou no caminho. É bem aqui assim, né? Esse é o caminho. Mas o Espírito Santo impediu Paulo de pregar nessa região agora. E o mandou para Macedônia, cuja principal cidade era Filipos. Certo? Quando é que Paulo vai pregar na Ásia Menor? Atos 19. Lá ele encontra 12 discípulos da época de João Batista que voltaram para a Ásia Menor e ali ele os evangeliza na região de Éfeso. Lá em Éfeso também, em Atos 19, ele cria o primeiro seminário. A escola de Tirano, ele aluga e ali ele começa a treinar missionários. Epafrodito, que é o Epáfras também, ele provavelmente plantou a igreja de Colossos, a igreja de Herápolis, a igreja de Laodiceia, que foram treinados por Paulo lá em Atos 19. E as igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, estão nessa região aqui. Aí nós temos outro mapa, só para você entender as regiões. Aqui você tem Chipre, né? Aqui você tem a Judeia, Samaria, Galileia, Síria, Antioquia, a igreja missionária, Tarso, onde Paulo vivia, Cilícia, Derbe, Cônio, Listra, a Galácia, a região, Bitínia e Ponto, era outra região, e a Ásia Menor, onde você tem Troade aqui são as igrejas, né, de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, lá, todas são aqui, nessa região aqui, Antioquia da Psídia, e então ele vem para Filipos e evangeliza Bereia, Tessalônica, até chegar, passa por Atenas, né, rapidinho, Atos 17, e aqui a Acaia. Eu disse que a Acaia era no norte, né, mas a Acaia é aqui no sul, a Macedônia aqui é no norte, certo? E aqui são as ilhas gregas conhecidas, né? Muito bem, só para você ter noção, aí esse mapa mostrando um pouco mais da segunda viagem missionária, mas eu acho que é pequenininho, ficou mais confuso, talvez fique melhor entender aqui. Esse mapa nos ajuda a entender que aqui está a Itália, aqui está a região da Macedônia e da Acaia, certo? Macedônia e Acaia, e aqui a Ásia Menor, naquela época, Mar Mediterrâneo, Creta, Chipre, e aqui seria Israel, digamos assim, né? Que não era chamado de Israel nessa época. Então você tem uma noção do que Paulo está empreendendo aí, certo? Bem, depois desse entendimento, aí você tenta memorizar esse gráfico, esse mapa, nós vamos ver que a igreja cresce pelo poder do Espírito Santo, e vamos ver 3 verdades ou lições importantes aqui no nosso texto. A primeira lição é que o Espírito Santo é quem guia o avanço da igreja, não somos nós. E aí você pode dizer, a igreja não cresce, por que a igreja não cresce? A outra ali, 1.000 membros, a outra 2.000 membros, e por que a igreja não cresce? Não é nossa preocupação crescimento de igreja. É Deus quem dá o crescimento, é o Espírito Santo quem dá o crescimento. E qual é a nossa preocupação? Obedecer a Deus. Essa é a nossa preocupação. Obedeça a Deus. Obedeça o que a Bíblia diz, e o Espírito Santo faz o resto. Você lê sua Bíblia, faz suas orações em casa, faz discípulos para Jesus, o resto é com o Senhor. É por isso que as nossas igrejas não colocam metas de crescimento de igreja, porque eu entendo que isto é antibíblico. Queremos ter 1.000 membros até 2025. Que meta é essa? Eu não posso cumprir isso. Eu não sei o que é que Deus pensa. Agora, queremos evangelizar tantas cidades ou tantos municípios até 2025. Aí nós podemos. Aí é uma meta. Meta de pregar o evangelho. Eu posso
fazer metas assim. Mas metas de convertidos, meta de crescimento de igreja, nós não podemos fazer. E esse texto é fantástico porque ele nos mostra exatamente o Espírito Santo de Deus guiando a igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele poderia ser chamado o livro dos Atos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito guia a igreja. Lá em Atos 1:8, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo desceria sobre a igreja que seria formada em Atos capítulo 2, e eles teriam poder para expandir a igreja, Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Atos 5:32, nós lemos assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quem era testemunha dos fatos da ressurreição de Jesus? A igreja, os apóstolos e o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sempre guiando a igreja. Hoje não é diferente. O Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos orienta, é quem nos impulsiona. O Espírito Santo foi quem criou a igreja do Senhor Jesus Cristo e desceu ali. A gente vê isso em Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo também desceu lá em Atos 8 aos samaritanos e desceu lá em Atos 10 aos romanos com Cornélio. Era o Espírito Santo que estava preparando a igreja, trazendo os convertidos. Pedro nem queria pregar para Cornélio, o Espírito Santo empurra. Hoje não é diferente. Então, essa pregação que eu vou dizer agora, ela não é legal, ela não é interessante. Que tipo de pregação? É a pregação do terrorismo. Quando você chega para a igreja e diz assim: temos que pregar o Evangelho, porque se você não for pregar o Evangelho, as almas vão para o inferno e a culpa é sua, porque as almas vão para o inferno. Essa pregação está errada, certo? Cada um vai para o inferno porque escolheu ir para o inferno, porque escolheu o pecado, certo? Então não é assim que se deve motivar a igreja a proclamar o Evangelho. Nós devemos pregar o Evangelho porque Deus merece a nossa obediência. A pregação do Evangelho é mais um ato de adoração a Deus do que de conversão de almas. Entende? As almas vão se converter pela pregação do Evangelho. Mas só quem converte é o Espírito Santo. Então, quando eu prego, ou você prega o Evangelho para um perdido, você está adorando a Deus. Pense em Deus, pense no Senhor, pense nesta oferta de adoração que você está levando com suas mãos diante do Senhor. Isso é você pregar o Evangelho para alguém. Não é captação de membros para uma igreja, não pense assim. Não é você retirar aquela alma do inferno, porque isso só vai acontecer se o Espírito Santo de Deus agir. Embora você seja usado para retirar almas do inferno, quando aquela pessoa que você pregou o Evangelho se converteu, você foi usado por Deus para retirar uma alma do inferno. Já pensou que emoção, não é verdade? Você pregou o Evangelho para a pessoa, ela se converteu, você cai chorando ali, a pessoa nem entende o que foi que houve, né? Por que você está chorando? É porque nós acabamos, o Espírito Santo e você, né? Nós acabamos de retirar você do inferno por toda a eternidade. É uma obra incrível. E é cada um de nós que tem o privilégio de fazer isso, e é o Espírito Santo que está juntando esta igreja para fazer esta obra. O Espírito Santo também guiou a primeira igreja gentílica a ser uma igreja missionária. Foi o Espírito Santo. Atos 13, verso 2. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Foi o Espírito Santo. Não foi um projeto humano. E na igreja a gente tem que ter muito cuidado com os projetos humanos. É melhor que os projetos partam do Espírito. Mas como? Como foi que o Espírito Santo falou aqui? Não sei. Pode ter sido um profeta? Pode. Pode ter sido uma voz? Pode. Não sei como foi que ele falou aqui para a igreja. O texto não é claro. Hoje nós entendemos que não é assim que o Espírito Santo fala, mas o Espírito Santo levanta pessoas.
Então, se Deus levantar dentre nós um irmão motivado para a pregação do Evangelho, amém. Um irmão motivado para a oração, ou vários irmãos, irmãs, amém. Essa é a ideia. Todo culto, 6 horas da noite, tem uma sala reservada com ar-condicionado para oração. Você pode chegar mais cedo, orar de 6 às 6h30, né? Pelo culto, pelo pastor, para que ele pregue o que presta, né? Pelos irmãos, para que aprendam a mensagem do Senhor, e você vai estar orando. Esses 30 minutos de oração são valiosíssimos para que o nosso culto chegue diante do Senhor, certo? Então, você pode ser um desses irmãos movidos pelo Espírito Santo para esse ministério de oração, para o ministério de discipulado e assim por diante. O Espírito Santo, veja bem, ele escolhe as pessoas que vão receber o Evangelho. Isso é fundamental, porque na nossa mente moderna, nós, como igreja, traçamos estratégias que nem sempre se concretizam. E aí nós ficamos frustrados, decepcionados, e até achamos que estamos pecando numa coisa que necessariamente não estamos pecando. Olha Atos 16, verso 6, que lemos hoje. E percorrendo a região frígio-gálata, os irmãos lembram aí do mapa, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Que absurdo! O próprio Espírito de Deus impede missionários de pregar o Evangelho na Ásia. Eles não precisam do Evangelho? Por que o Espírito Santo impediu? Eu não sei. O autor bíblico, Lucas, não explica o motivo. Não explica, certo? Então, Deus quis que algumas regiões recebessem o Evangelho num determinado momento e que outras regiões recebessem o Evangelho em outro determinado momento. É simples. Por que o Evangelho não chegou nas Américas mais cedo? Não sei. Por que só com as grandes viagens, né? Depois de 1500 e tal, ou um pouco antes, na verdade, que vieram cruzando o Atlântico para a América do Norte, América do Sul, que vieram os protestantes pregando o Evangelho? Porque foi o tempo que Deus quis. E será que eles ouviram o Evangelho antes? Não temos notícia disso. Percebem? Ou seja, Deus tem um projeto, irmãos. Deus sabe quando vai ser pregado, para que povo vai ser pregado, a época específica e quem vai ouvir o Evangelho. E é o Espírito Santo que guia. É muito simples. E nós, como igreja, nós traçamos os nossos planos, enviamos os missionários e pregamos o Evangelho. E Deus confirma uma região e rejeita outra região. Tem missionário que vai para um canto, é muito fértil, muita gente se converte. Tem missionário que vai para outro campo, passa a vida toda não se converte um. Mas depois que ele morre, a turma começa a se converter. É o tempo de Deus. Ou seja, não meçamos a igreja pelos resultados humanos. Isso é um problema, né? Tanto para pastores como para a igreja. Os resultados quem dá é Deus. E como nós devemos medir a nossa vida diante do Senhor? Obediência e fidelidade. Enviando missionários, sustentando missionários, pregando o Evangelho, e o resto é com o Senhor. Não se preocupe se a pessoa vai se converter ou não, nós queremos que se converta, mas é Deus que vai agir. Não se preocupe se aquele missionário que está plantando a igreja num local inóspito, sem nenhum crente ao redor, se realmente vão se converter ou não. O importante é que aquele missionário está glorificando a Deus naquela terra estéril, e Deus pode fazer uma colheita ali. O missionário passa lá 5 anos, 10 anos, ninguém se converteu, beleza, vamos para outro campo. Fracassado o missionário? De modo nenhum. Se ele pregou o Evangelho para toda aquela comunidade e ninguém creu, Deus foi glorificado com a pregação e com a vida daquele missionário. Essa tem que ser a nossa mentalidade, porque é a mentalidade bíblica. Aqui o Espírito Santo não queria que Paulo e a sua equipe fossem pregar na Ásia, onde estava a cidade de Éfeso, Laodiceia, Hierápolis, Esmirna, Pérgamo, todas essas cidades estavam ali na Ásia Menor, não era o momento delas crerem, pelo menos nesse instante, Verso 7, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Viram que a Bitínia era no norte?
Eles foram até Troade, não desceram para a Ásia, porque o Espírito Santo impediu. Então vamos subir, vamos para Bitínia. Por quê? Porque está perto, está no caminho, vamos aproveitar. Ou prega na Ásia, o Espírito Santo impediu. Então vamos para Bitínia, que é mais em cima, é uma província muito boa. Dá para pregar lá, está no caminho. Não, não é para ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito de Jesus é o mesmo Espírito Santo. É interessante. Nem na Ásia, nem no norte, na Bitínia, no ponto que fica ali perto do mar. No norte, né? Mar Negro. E, versículo 8. E tendo contornado Mísia, que é no norte ali da Ásia, desceram a Troade, onde eles já haviam ido antes. E lá foi que o Espírito Santo se revelou a Paulo e disse para onde ele deveria ir. Nós, às vezes, temos aqueles projetos. Vamos plantar uma igreja batista regular em todos os municípios do estado do Ceará. É um bom plano? É. Mas será que Deus quer? Pode ser que Deus não queira. Entende? O que é que a gente sabe? Não. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos orar a Deus, vamos seguir o nosso plano. Entendendo que Deus pode dizer, não é por aqui, não é por ali. É dessa forma, é daquele jeito. E pronto. Pode ser que algumas dessas igrejas sejam plantadas e vinguem. Pode ser que outras não. E aí? E aí que a gente tem que usar os recursos da maneira que Deus vai nos orientando. O Espírito Santo é quem guia o avanço da igreja. Temos que ter isso em mente. Uma segunda verdade é que o Espírito Santo escolhe os que ouvirão do Evangelho. E no verso 9, Atos 16, 9, foi o Espírito Santo que escolheu os macedônios. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Por que a Macedônia? Macedônia ali no norte, né? Acaia no sul, Macedônia no norte. A Grécia foi dividida em duas grandes províncias. Por que a Macedônia? O texto também não explica claramente o motivo. Mas o fato é que, no decorrer da história, em Atos 16, nós temos a conversão de Lídia, nós temos a conversão do carcereiro, e aqueles foram os primeiros membros da igreja de Filipos. E esta igreja de Filipos, que recebeu a carta de Paulo aos filipenses, foi uma das igrejas que mais apoiou o missionário Paulo e sua equipe, financeiramente. Então tem toda uma explicação posterior, mas no momento eles não sabiam o porquê. É interessante que assim como o Espírito guia Paulo para pregar e a sua equipe lá na Macedônia, principalmente em Filipos, né, foi a primeira cidade que eles chegaram ali, o Espírito guiou Pedro para pregar a Cornélio, lá em Atos 10, verso 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Deus deu uma visão para Pedro, comeu os alimentos imundos daquele lençol que desceu do céu, e o Espírito Santo ordenou que Pedro fosse. Da mesma forma, o Espírito Santo dá uma visão a Paulo e diz, você não vai para a Ásia, você não vai para a Bitínia, você vai para a Macedônia, começando lá com a cidade de Filipos. Deus tem um projeto. Já vi muitos irmãos que querem ser missionários ou missionárias e não conseguem. Por quê? Porque Deus não quis. É simples. Deus não quis, por várias razões. E esses irmãos não vão. É falta de fé? Não. Não, é porque Deus não quis. Se Deus quisesse, quando Deus chama, você vai. Não, você pode não querer ir, mas vai. Porque Deus é Deus. E ninguém pode ir contra o poder do Senhor. Entende? Então, uns não querem ir e vão. Outros querem e não vão. Porque Deus é que diz quem vai e quem não vai. E uns querem e vão, e outros não querem e não vão. Tem as quatro possibilidades aí, né? Paulo não sabia os motivos, porque Deus o orientou para a Macedônia. Mas o fato é que Paulo foi pregar na Grécia e não na Ásia. Em outro momento, ele vai para a Ásia e o Espírito Santo orienta ali. Veja, é o Espírito Santo que escolhe os que ouvirão o Evangelho. Então, nós não precisamos nos culpar se nós não conseguimos levar o Evangelho para todas as pessoas ao nosso redor. Nós temos que pregar o Evangelho. E nós temos que anunciar o amor do Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar de pregar.
Agora, quem vai ouvir, quem vai receber essa pregação, é Deus quem vai nos guiar. Às vezes é uma pessoa inusitada, que você nunca esperou na vida, você está lá pregando para essa pessoa. E Deus pode usar para que aquela pessoa venha crer no nome do Senhor Jesus Cristo. E a terceira e última lição é que sempre devemos seguir os planos do Espírito, nunca os nossos planos. Às vezes nós fazemos projetos e planos lindos, principalmente os pastores, né? E não se concretizam. Ou seja, é Deus que vai confirmar esses planos e projetos da pregação do Evangelho. No verso 10, Atos 16, 10, nós lemos assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aqui tem algumas expressões importantes. Primeira, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles não sentiram, eles concluíram, é algo objetivo, certo? Então, quando você vai pregar o Evangelho para alguém, você entende, você conclui, eu tenho que pregar o Evangelho para essa pessoa, porque ela precisa ouvir do Evangelho. Não é um sentimento, é uma postura, é uma certeza, não é uma emoção, certo? O crente, ele não prega o Evangelho baseado numa emoção, é uma decisão. Eles concluíram baseado na visão do homem macedônio, soldado macedônio. Nós, hoje, entendemos que não temos mais essas visões, porque o Espírito opera de outras formas, visto que esses dons espirituais, sobrenaturais, nesse sentido de visões, de curas, e de maravilhas e milagres, cessaram. Entendemos isso. Então quer dizer que Deus não pode fazer? Pode, mas não quer dizer que é um dom. Mas Deus pode. Entendendo que hoje Deus não opera mais com visões, pela Bíblia Sagrada, você conclui que você deve pregar para tal pessoa, em tal contexto, em tal lugar. Não é que a Bíblia vai fluir da Bíblia o nome da pessoa que você vai pregar, não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai entender, eu tenho que pregar no meu trabalho. Eu tenho que ser um crente mais consagrado no meu trabalho. No meu trabalho as pessoas nem sabem que eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Eu também não vou pregar com megafone no meio do trabalho, na hora do trabalho, porque não dá certo. Então eu tenho que ser inteligente, sutil, mas sempre testemunhando a fé no Senhor Jesus. Essa pregação muitas vezes é com a sua própria vida. Principalmente quando alguém fala piadas indecentes ou algo nesse sentido que existem nos trabalhos, é o momento de você ter uma postura. Né? Me lembro, estava num contexto de incrédulos, aí a pessoa disse, olha aquela mulher ali, não sei o que, não sei o que. Rapaz, sou mais a minha esposa. Né? Muito mais bonita, mais inteligente, e exaltei a minha esposa. Aí o cara ficou todo errado ali, todo sem jeito. Então você tem que dar um jeito de mostrar o testemunho do Evangelho para as pessoas, de modo que eles vão entender, esse aqui, essa daqui, realmente é crente. E aí você, sem legalismo, sem querer ser o perfeitão, claro, porque isso faz afastar as pessoas, mas mantendo o que é reto, o que é correto, a sabedoria que Deus lhe dá, e apresentando o amor de Jesus Cristo, gotinhas, todo dia um pouquinho de Jesus para aquelas pessoas, um versículozinho, estou orando por você, vê uma pessoa triste, chega perto, conversa, olha, posso orar por você na minha igreja? Essas pequenas coisas, todo dia, vai agir na vida dessas pessoas. E um dia, Deus pode fazer a colheita. Alguém vai poder ali crer no Senhor Jesus Cristo, se Deus quiser. Então, você não sente, não espere um sentimento. Conclua, entenda, é objetivo. Pregar o Evangelho é uma atitude, é uma ação, não é uma emoção. A emoção vai vir, mas é consequência. Eles concluíram, isso é muito importante. Outra palavra importante, nesse verso 10, Atos 16, 10. Assim que teve a visão, imediatamente. Eles não demoraram. Assim que você lê a Bíblia e entende o que você tem que fazer, e o local que você tem que fazer, brilhar lá no trabalho, na universidade, na escola, na sua família, brilhar com a luz de Jesus,
faça imediatamente. Ah, pastor, eu tenho que amadurecer mais. Ah, eu tenho que aprender mais da palavra. Ah, eu tenho que fazer um curso de teologia. Ah, eu tenho que ser mais consagrado. Não é assim que funciona. É hoje, é agora, é imediatamente. Pregue agora. Ah, mas eu não sei. Não importa. Não existe eu não sei. Você simplesmente prega o Evangelho. João 3,16, fale do que Jesus fez na sua vida, simples. Pega o folheto que tem ali atrás, entrega para a pessoa. E tem muitas outras estratégias de como pregar. Não demore. Quando eles entenderam, concluíram, temos que pregar na Macedônia, imediatamente foram. Obedeça. Imediatamente. E ainda, no verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então eles foram exatamente para a Macedônia, aquilo que Deus colocou na vida deles objetivamente. E como nós mencionamos, a Ásia estava no caminho, né, ali em Troade. A Bitínia estava bem pertinho, no norte, mas Deus queria que eles fossem mais para frente. Por quê? Bem, Paulo não sabia, Deus não explicou. Às vezes Deus não explica. Ele não é obrigado a explicar tudo. Ele é Deus, é o Senhor. Mas se Ele determinou, faça. É simples. Se você entendeu, eu tenho que ser um crente que prega o Evangelho, eu tenho que ser um crente que faz discípulos, eu vou tentar fazer discípulos para Jesus com a minha vida, nesse período de tempo que eu tenho. Se você entendeu, Deus colocou isso na sua vida, no seu coração, que é bíblico, você faz imediatamente e como Deus ensina na Escritura. E o Senhor vai realizar certamente uma grande obra. A lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Eu passei meses evangelizando uma pessoa e ela não creu. Já outras pessoas que me encontraram na rua, eu falei pouco do Evangelho, creram. Não tem, é Deus. Deus é que opera e age. E nós temos que ser instrumentos nas mãos do Senhor. E a Ásia, como mencionamos também, Deus não deixou a Ásia de lado, certo? Lá em Atos 19, verso 9, olha o que diz aí. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então tinha o tempo certo. Não é? Paulo, o tempo certo da Ásia não é agora, vá para a Macedônia. Depois, Deus mandou ele para a Ásia. E lá na Ásia, ele criou, digamos, tipo um seminário, onde ele treinou missionários, e esses missionários tem outros textos da Escritura, nas epístolas, que confirmam isso. E esses missionários foram para várias regiões da Ásia, como Epafrodito, e ali muitas igrejas foram plantadas, e toda a Ásia ouviu do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Incrível, né? Deus tem o projeto, o plano certo. Muito provavelmente, Paulo tinha que ir primeiro, porque lá em Filipos, porque era o tempo de Lídia se converter, era o tempo do carcereiro se converter. Tinha que ser exatamente naquele momento, o momento da vida deles, em que eles tinham que crer. Deus tem o tempo exato, a gente não sabe, mas Deus tem. Então é naquele momento de vida propício. E Paulo estava lá naquele momento. E depois foi com a Ásia. Ainda, antes desse episódio da escola de Tirano, Tirano é o nome do homem que era dono daquela escola, que Paulo alugava a escola e aí treinava os missionários ali. Mas em Atos 19, verso 1, olha o que diz. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, quando a gente prega em 1 Coríntios à noite, lembra que eu falei que Apolo ficou como se fosse o pastor de Corinto? É baseado nisso. Porque Apolo ficou em Corinto cuidando da igreja. E Paulo já foi para outro canto. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes?
Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em quem, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Já eram crentes em Jesus, mas com o batismo do arrependimento, que era o batismo que João batizava. Não havia igreja ainda. Por que batismo do arrependimento? Era para o povo de Israel que se arrependia dos pecados e cria no Senhor Jesus como Messias. Na verdade, Jesus nem tinha aparecido publicamente quando João estava batizando. Por sinal, o próprio Senhor Jesus foi batizado por João, Mas era um batismo que simbolizava: deixe os seus pecados e obedeça ao Senhor, creia no Messias. Essa era a ideia do batismo ali, do arrependimento de João Batista. No verso 5, Atos 19, 5, eles, tendo ouvido isto, foram batizados com o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. E aqui começou a igreja de Éfeso, com esses 12 homens que ouviram a pregação de João, se arrependeram dos pecados. Certamente eram gregos, mas também tinham um envolvimento muito grande com o judaísmo aqui, talvez até casados com pessoas israelitas, e voltaram para Éfeso. Veja, eles foram ouvir a mensagem de João Batista, se arrependeram dos seus pecados, creram no Messias, talvez nem soubesse que era Jesus, mas o texto indica que era Jesus, voltaram para Éfeso e foram batizados aqui com o batismo do Espírito Santo. E é o quarto momento em que o Espírito Santo desce publicamente no livro de Atos. Atos 2 aos judeus, Atos 8 aos samaritanos, Atos 10 aos romanos, com Cornélio, e Atos 19 aos gregos ali na Ásia, com esses 12 discípulos de João Batista. Não tem mais nenhum tipo de aparição do Espírito Santo assim. Isso nos mostra como o Espírito Santo guia a igreja. É o Espírito que coordena. Por isso, nós, como crentes em Jesus, devemos fazer planos, mas devemos estar sensíveis à orientação do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir uma congregação em tal local. A igreja decidiu? Amém. Vamos abrir a congregação em tal local. Mas se depois de 5 anos, 10 anos, não teve conversões naquela região, talvez seja o momento de nós entendermos que quem está pregando ali tem que ir para outro local e pregar em outro canto, para ver se naquele outro local haverá ali conversões. E o Espírito Santo é que vai movendo a obra de Deus. E nós temos que estar sensíveis à ação do Espírito. Não era o momento da Ásia, somente depois. E depois dessa pregação de Paulo aqui, surgiram várias igrejas na Ásia, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, todas essas igrejas ali na Ásia Menor, que são as igrejas lá de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. A igreja, ela cresce pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o método de Deus e é o poder do Espírito. Nós somos só ferramentas e instrumentos. Nós não precisamos ficar ansiosos se não estamos atingindo o mundo inteiro ao mesmo tempo. Nós temos que pregar o Evangelho e sermos os mais obedientes possíveis na nossa missão. Essa é a nossa parte. É isso que nos cabe. E é nisso que temos que nos especializar. Resultados. É tudo com Deus. A glória de Deus. Somos só instrumentos. Que Deus nos abençoe a entender essa verdade e a viver dependendo do poder do Espírito Santo. Vamos orar? Pedir as bênçãos do Senhor. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos abençoa, nos fortalece e nos conduz para servir a Ti. Vimos como o Teu Espírito é quem guia a Tua igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos sensíveis, perceptíveis ao Teu Espírito Santo, para compreender pela Tua palavra aquilo que o Senhor quer de nós na pregação do Evangelho e no fazer discípulos. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus lhe abençoe. Até a noite, às 18h30.